a nossa única esperança, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E essa última mensagem do mês, Deus tratou comigo, tratará com a igreja nesta noite, sobre relacionamento. Um relacionamento, uma esperança. Todo relacionamento, absolutamente todo relacionamento nosso, gera esperança no coração de alguém. E todos aqueles que se relacionam conosco também, nós acabamos criando expectativa e, de certa forma, esperança de ter um bom retorno. Portanto, nós vamos ler 2 versículos, João 13, 14 e 15, assentados mesmo com reverência. Vai estar na tela e nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Bom, Jesus estava ali na última ceia, e quando ele entrou naquela residência para ceiar, ali deveria ter aparecido o servo mais simples daquela casa, para lavar os pés dos visitantes. Mas o próprio Jesus, o Filho de Deus, conhecido ali como Rabi, como um mestre, ele decide dar o exemplo de se humilhar e se abaixar ou se rebaixar ao servo mais simples daquela casa e lavar os pés de seus discípulos. E aí nesse ato o próprio Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, Deus, Ele é um Deus de relacionamento, por isso que o tema desta noite é um relacionamento, uma esperança. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, quando cria o molde de barro ali, Ele tem um relacionamento pessoal com suas próprias mãos, sopra com suas narinas, nas narinas daquele molde, levando a pneuma, a vida, o sopro da vida, e Deus permanece esse relacionamento com o ser humano, com Adão e com Eva, ali naquele local chamado Éden, todas as tardes, todos os dias, Deus tinha o prazer de se relacionar com Adão e Eva. Após o pecado, Deus continua se relacionando com o seu povo. Deus levanta sacerdotes, Deus levanta profetas, Deus levanta reis, e Deus faz com que desça da sua santidade o próprio Filho de Deus para se relacionar conosco. E o Filho de Deus vem em carne e osso, nascido de mulher, virgem, e ele cresce com o menino se relacionando conosco, e aos 30 anos ele inicia o seu ministério de relacionar, e ele escolhe 12. Podia ter escolhido 15, 20, mas ele escolhe 12. 12 homens para se relacionar, e este relacionamento serviria para discipular, para ensinar com a sua própria vida, não apenas teologia, mas com a sua própria vida, dia, tarde, noite, manhã. Essa convivência desse relacionamento faria com que esses discípulos olhassem para o Rabi, olhassem para o Mestre, olhassem para o Jesus e compreendessem como deveriam viver semelhante a Ele. Por isso que Jesus, no seu último ato antes da crucificação, Ele lava os pés e fala: vocês terão que se humilhar, serem humildes, como eu fui. E depois veio o ato final como homem, como Deus encarnado, onde se humilha na cruz, morrendo, para que nós pudéssemos, através de sua morte, ter vida e vida em abundância. E a partir de Cristo Jesus, nós temos uma esperança viva de que Ele está conosco hoje aqui, e Ele habita em nós, está conosco todos os dias, e um dia Ele virá nos buscar. E eu ouvi um amém nessa igreja. Esse é o ápice da nossa fé. Jesus vem te buscar. Jesus virá nos buscar. Estava conversando com Simone hoje, agora de tardinha, na hora do almoço. O primeiro semestre passou, irmãos.
As nossas lutas do primeiro semestre, graças a Deus, passaram. E Deus nos ajudou e nós chegamos até aqui. Virá o segundo semestre, Ele estará com você. E as lutas virão e Ele estará com você. E nós chegaremos no final de ano, na cantata de Natal, no ano novo, louvando ao Senhor e agradecendo. Obrigado, Senhor, porque nós passamos por mais um ano. Deus sempre se relacionou, sempre se preocupou com o tema relacionamento. Relacionamento entre Deus e a humanidade, relacionamento entre a humanidade e Deus, relacionamento entre o homem e o homem. Deus sempre se preocupou com isso. E é interessante, irmãos, que os 4 primeiros dos 10 mandamentos se referem a relacionamento do homem com Deus. Mas os outros 6 mandamentos, Deus se preocupa em tratar o relacionamento do homem com o homem. Honra teu pai e tua mãe, isso é a ordem de Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. O que atrapalhou o relacionamento e o que atrapalha o relacionamento é o pecado. O pecado que vem do próprio Satanás, com todo tipo de inveja, porfia, rebelião, entra no coração de Adão e Adão se rebela contra Deus, peca e assim sucessivamente, de pecado em pecado, a humanidade vem esguiçando o seu relacionamento. Se temos guerra hoje é porque o pecado dominou o coração desses líderes e assim sucessivamente. Portanto, o relacionamento saudável é da expressa vontade de Deus. Deus deseja que você tenha um relacionamento saudável com seu esposo. Deus deseja que você tenha um relacionamento saudável com a sua esposa. Deus deseja que você, pai e mãe, tenha um relacionamento saudável com seus filhos. Deus deseja que você, filhos, tenha relacionamento saudável com seus pais. É o desejo de Deus. Podemos ver isso em Mateus 5, nas bem-aventuranças, quando Jesus fala, Mateus 5, alguns versículos, que ele diz no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Concilia-te, versículo 25, depressa com teu adversário. Versículo 43 de Mateus 5, amarás o teu próximo. 44, mais difícil ainda, amai os vossos inimigos, e a régua vai subindo, fazei o bem a eles, orai a eles. Jesus sempre aumentando a régua desse relacionamento. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. A busca para sermos perfeitos e semelhantes a Jesus passa por um bom relacionamento. Se alguém aqui presente online tem vivido uma vida de péssimos relacionamentos, provavelmente o Espírito Santo não está habitando em seu coração. Porque quando o Espírito Santo habita em nosso coração, existe uma transformação que é obedecer. E quando nós lemos Jesus dando esta ordem, olha, bem-aventurado, feliz é você, próspero, porque você é um pacificador, não existe outro caminho na sua vida como casamento, como pai, como filho, como colega de trabalho, como vizinho, como membro desta igreja, de qualquer outra igreja de Cristo. Você deve ser um pacificador e não um homem ou uma mulher de guerra. Portanto, todo relacionamento gera esperança. Mas para que o relacionamento gere esperança no coração do outro, eu preciso praticar a humildade. Eu preciso exercer a humildade. 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se eu não for capaz, se você não for capaz de se humilhar diante da potente mão de Deus, você não será capaz de se humilhar diante de ninguém. Porque, em primeiro lugar, o meu coração deve estar submisso a Deus. O meu coração, a minha mente tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Se isso estiver acontecendo na sua vida, na minha vida, eu serei capaz de me humilhar diante da potente mão de Deus e não terei problema nenhum, irmãos, de me humilhar como Jesus e lavar os pés daqueles
que nem mereceriam, talvez. Humildade, irmãos, quando falamos de um relacionamento onde você se humilha, humildade é a capacidade de reconhecer, por exemplo, os próprios erros. Humildade é a capacidade de reconhecer os seus defeitos, as suas limitações. De manhã eu falei para a classe boas-vindas, né? Se você me perguntasse, né? Ah, pastor Diel, você é humilde? Não, irmãos, eu não sou humilde. Você é bom? Não, irmãos, eu sou mau, perverso. Você também é. Porque a nossa matriz, o nosso DNA, vem de Adão, pós-pecado, expulso da presença de Deus. Portanto, todos que nasceram em pecados não têm a bondade, porque a bondade pertence ao Senhor. Não tem amor, porque amor é Deus. Não é humilde, porque o humilde é Cristo em nós. Somente pela graça, aquele que crê em Jesus como o único suficiente Salvador, onde você é o templo do Espírito Santo, e Ele habita em você, que Ele transforma você de mal a bom em nome dEle. Mas a vida inteira nossa, nós vamos ter essa guerra interior entre alma e espírito. Portanto, para se humilhar diante de Deus, ou se humilhar nos relacionamentos, ser humilde nos relacionamentos, eu preciso ter um encontro genuíno com Jesus, ou Cristo, o Salvador. A religiosidade não é capaz de mudar a nossa mente e o nosso coração. O frequentar um culto ou vários cultos não é capaz de mudar a nossa mente e o nosso coração. Só Jesus Cristo, habitando na sua mente e no seu coração, mediante arrependimento e fé, vai fazer com que você viva todos os dias com o desejo de praticar a humildade. Esse é um processo de quebrantamento através do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia fala que existia um coração de pedra. Em algum momento, através da intervenção de Deus em Cristo Jesus, esse coração de pedra se transformou em coração de carne, sensível à voz de Deus. Um coração empedrecido, um coração arrogante, um coração soberbo só será capaz de ser humilde se houver uma intervenção do próprio Deus para moldar o nosso coração e a nossa mente. E Jesus nos ensina, irmãos, o princípio da humildade como necessário a um bom relacionamento. Esses versículos que nós lemos de Jesus entrando na casa e lavando os pés dos discípulos, e mais à frente, Jesus se humilha, se deixando ser beijado, traído, se deixando ser julgado inocentemente e condenado, se deixando ser brutalmente espancado, se deixando ser envergonhado no caminho do Gólgota, se deixando ser crucificado, levantado ao madeiro e se deixando ser morto naquela cruz por amor a você. Ele se humilhou para que mais um pouquinho à frente ele pudesse ser exaltado pelo próprio Deus Pai. Portanto, quando nós entendemos que um coração humilde traz resultado nos céus, nós entendemos que esse resultado nos céus de um coração humilde traz resultado também na terra, nos nossos relacionamentos. E o apóstolo Paulo fala do exemplo dado pelo Senhor. Ele diz, Filipenses 2, versículo 3, diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 8. E achando na forma de homem, falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Não qualquer morte, mas morte de cruz. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Somente um coração e uma mente cheio da presença de Deus é capaz de olhar o irmão e se colocar numa posição de humildade diante dele. E aí, após essa humildade que nós vemos de Jesus, que se humilhou a si mesmo e foi morto em morte, não qualquer morte, morte de cruz, foi por amor a mim, amor a você, amor à sua igreja, e nos libertou da maldição do pecado, e nos religou
a Deus, antes inimigos, nos tornamos amigos de Deus. Porque Jesus se humilhou. Jesus liberou o perdão a você, sem merecer, sem que nós merecêssemos. O perdão, irmãos, é fundamental e está diretamente ligado à humildade. E se você deseja ter um relacionamento onde o seu relacionamento, ele inspira esperança naqueles que estão ao seu redor, você precisa sim praticar a humildade. Dentro da prática da humildade, você precisa liberar o perdão. Porque nós buscamos ser semelhantes a Jesus, e se na sua trajetória não tem perdão, 70 vezes 7 e assim sucessivamente, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Porque o perdão está diretamente ligado à humildade. Mas não é possível perdoar alguém se você não praticar a humildade. Não é possível ter relacionamentos duradouros se você não perdoar. E existem pessoas que talvez você conheça, que passam a vida inteira nessa terra e não conseguem gerar amigos. Não precisa ter uma multidão de amigos, mas 3, 4, 5 amigos em 30, 40, 50 anos de vida, você não tem ninguém que você possa dar um telefonema e pedir um socorro. Tem alguma coisa errada no seu relacionamento. Porque Cristo nos ensina que o relacionamento é fundamental para pregar o Evangelho. Sem relacionamento não se prega o Evangelho. É impossível um bom relacionamento no lar. É impossível um bom relacionamento na igreja, onde não haja a prática do perdão. Como pode imaginar um casamento duradouro se o marido não perdoa a esposa ao longo dessa trajetória? Como pode-se imaginar um casamento duradouro se essa esposa não perdoa o seu marido ao longo da trajetória? Claro que os maridos precisarão perdoar mais as esposas, porque nós somos quase santos, seremos arrebatados, né? Mas tem que perdoar de vez em quando. O perdão faz parte do relacionamento. Irmãos, talvez você conheça, eu conheço pais que são capazes de ficar meses sem falar com os filhos, porque o filho errou, porque o filho pecou, porque o filho fraudou. Não importa. Como é possível um pai, uma mãe, ficar anos sem conversar com o filho, sem perdoar o filho? Falta Cristo Jesus, falta santificação, irmãos. Eu fui fazer uma visita, não eram membros daqui, eram amigos de minha esposa, e aí me pediram para levar o Dr. Fófano a fazer uma visita em um senhor já estava na fase final de vida, e graças a Deus Fófano estava com agenda e podia ir comigo lá. E ao chegar lá, vi um homem já com seus 80 e poucos anos, só ossos, mas ainda ouvia e ainda falava e respirava e conseguia compreender as coisas, a mente estava saudável. E aquele senhor já era para ter partido e alguma coisa estava impedindo. E Fófano olhou e viu, falou algumas coisas em relação ao estado dele, realmente já era o final. E aí eu creio que o Espírito Santo falou comigo, está faltando alguma coisa nessa família. E eu conversando na mesa, eu, Fófano, a esposa e uma das filhas, eu falei, falta liberar perdão, como é que está a situação dessa casa? E aí a filha começa a chorar. Porque ao longo da vida, tantos dramas, tantas tristezas, e os irmãos ali, mesmo naquela situação, não conseguiram se reunir para pedir perdão e liberar perdão. E ali nós aconselhamos e oramos com aquela família e demos essa indicação: vocês precisam liberar o pai para partir. Crentes, irmãos, não eram ímpios, entende? Bons crentes. Mas ali faltava a humildade de cada um reconhecer os seus pecados, os seus erros e pedir perdão. Passou-se alguns dias, elas me ligaram, uma delas ligou, mandou mensagem para Simone, e mandaram para mim, creio eu, que ele havia partido. Aí eu perguntei, conseguiram reunir a família? Elas falaram, sim, todos os irmãos. Vieram na nossa casa, conversou com o papai, pediram perdão, perdoaram. E ele foi embora em paz.
o poder do perdão, irmãos. Somente um coração cheio do Espírito Santo consegue se relacionar, gerando esperança no outro, sendo imagem e semelhança de Jesus, mas para isso você precisa ter um coração humilde, semelhante a Jesus. Portanto, um relacionamento com esperança, você precisa praticar, exercitar a humildade, e dentro da humildade você precisa perdoar. Segundo, um relacionamento que gera esperança, ele precisa cultivar a autoestima sadia. A grande maioria de nós não consegue compreender o propósito de viver. Isso é um drama para o crente. Para o ímpio nem se fala. Para que eu viva bem, irmãos, comigo mesmo, eu não posso ficar olhando a sua vida. Eu não posso ficar olhando as suas bênçãos. Eu não posso ficar olhando as suas conquistas. Eu tenho que olhar qual é o plano de Deus e o projeto de Deus para a minha vida. Porque se eu ficar olhando para você, eu vou me frustrar muitas vezes. A minha filha foi ontem no aniversário, né? De uma amiga dela da escola, foi um grupo lá, meu cunhado levou. E aí quando ela chegou, lá na Barra da Tijuca, num campo de golfe, num lugar chique lá, né? E aí hoje de manhã, ontem não deu para conversar não, ela chegou, dormiu hoje de manhã. Foi hoje de manhã. Ela falou para mim assim, pai, o lugar assim, como a gente é pobre, né, pai? Eu falei, nós um campo de golfe lá na Barra, um local lá, nem sei o que é aquele negócio lá, condomínio, né? São pobres mesmo. Mas se você não tiver uma autoestima elevada, não saber o propósito da sua vida, da missão que você tem em Cristo, você vai se frustrar. Porque nem todos vão morar num condomínio que tem campo de golfe. Se você mora, parabéns para você. Eu não creio que vou morar nunca. Estejais satisfeito e contente com Cristo, irmãos. Mas para você estar satisfeito consigo mesmo, você precisa entender o propósito da sua vida. E você só vai conseguir saber o propósito da sua vida porque você está aqui se você se santificar, irmãos. Se você não se santificar, se você não estudar a palavra de Deus, não se dedicar e ter prazer na leitura da palavra, não orar, falar com Deus 24 horas por dia, pedindo, Senhor, me dá o meu propósito, para que eu possa, Senhor Deus, não estar preocupado com comer e vestir mais do que com a sua palavra, que eu não possa estar mais preocupado com a minha carreira do que com cumprir a missão. Quantas pessoas têm vivido entristecidos, angustiados, ansiosos e com tantas outras tristezas no coração, porque não conhece o propósito que Deus tem. E não conhece porque não perguntam. Porque tem investido muito mais tempo nas coisas temporais do que nas coisas eternas. Portanto, para que você tenha um relacionamento e uma esperança, você precisa ter uma autoestima elevada. E ao falar dos grandes mandamentos do Senhor, Jesus declarou para mim, para você, para a igreja dele, amarás o teu próximo como? Mas se você estiver todo frustrado, todo escangalhado por dentro, sem saber o seu propósito, olhando a grama, né? Tem um livro, né? O mito da grama mais verde, né? Todos já leram aqui. Olhando para a grama do vizinho, comparando a sua vida, comparando o seu carro, comparando a sua roupa, comparando a sua casa, comparando o seu trabalho, você vai viver frustrado. E como você vai conseguir amar o próximo se você não está nem se amando? Está frustrado e condenando a si mesmo. Irmãos, temos que ter um coração sadio, e o amor ao próximo é essencial na nossa vida para termos um bom relacionamento. Na verdade, esse amor ao próximo é a única possibilidade para convivermos bem com o outro. Mas para mim, para eu e você amarmos o próximo, eu preciso primeiro amar a quem, irmãos? A mim. Eu preciso cuidar de mim. Você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar das suas emoções. Você precisa cuidar da tua saúde física, da sua saúde mental e, obviamente, da sua devocional, da sua saúde espiritual. Você precisa tomar cuidado com o que seus olhos estão vendo, o que sua mão está tocando, o que seus ouvidos estão ouvindo. E aí é uma musiquinha lá do passado, né? Cuidado, boquinha no que fala, mãozinha. Lembra disso, né? Mãozinha no que toca, olhinhos no que vê. Isso é uma realidade. Para nós vivermos bem em relacionamento com o outro, eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesmo. Mas para eu ter um bom relacionamento comigo mesmo e ser saudável, eu preciso estar em Cristo Jesus.
Eu preciso ter um relacionamento perfeito, agradável, bom com Ele. Porque você jamais conseguirá ter um relacionamento profundo consigo, de paz e com os outros, levando esperança, se primeiramente você não tem um relacionamento saudável com o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O cristão deve lembrar-se de que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é tão importante para a minha autoestima. É tão importante lembrar que foi Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. É tão importante eu lembrar que essa frase talvez tão popular, mas que Jesus me ama. Sabe quando você está aflito? Sabe quando você está entristecido? Sabe quando você está chateado e desmotivado? E você fala e lembra e diz para si mesmo: Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Essa palavra é transformadora, irmãos. Essa palavra muda o nosso coração. E se você está entristecido e que você começa a falar e declarar: Jesus, eu sei que tu me amas. E se tu me amas, eu vou também cuidar de mim. Vou cuidar do que entra na minha mente, no meu coração. Jesus te ama, irmãos. E Ele deseja tratar o seu interior, tratar o seu coração, sarar você. Porque se eu estiver sarado e se você estiver sarado, você vai sarar os outros, você vai levar esperança aos outros que tanto precisam de alguém com o coração transformado por Jesus. Tantos lá fora, irmãos, precisam de uma palavra de carinho, tantos lá fora precisam de uma palavra de poder, mas se você não está bem consigo mesmo em Cristo Jesus, você não vai conseguir. Tiago 3,16 diz: porque aonde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Lembremos, irmãos, se eu não estiver bem, eu tenho tendência a ter inveja. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu tenho tendência a ser uma pessoa maledicente, porfia e toda forma de pecado. Portanto, eu tenho que lembrar que estes sentimentos gerados no coração da humanidade foi gerado primeiro no coração do próprio Satanás. Inveja, porfia. E estes sentimentos foram para o coração de Adão, que gerou o pecado, que depois gerou no coração de Caim, que mata seu irmão por inveja, baixa estima, não compreendiam a sua missão e por isso pecaram. E nós não podemos cometer o mesmo erro de viver de inveja em inveja, de porfia em porfia, de sentimentos contrários a mim mesmo, de sentimentos de inferioridade e tantos outros sentimentos. Eu preciso encontrar o meu espaço no reino de Deus e entender: eu nasci para servir ao meu Deus vivo nessa posição, nem mais nem menos, e ninguém vai te tirar desta posição. Entende, irmãos? Se Deus te posicionou aqui, é aqui que Ele vai te usar. E ninguém, nem vento, nem tempestade, nem líderes, ninguém vai te tirar desta posição. Se Ele te colocou nesta posição, Ele vai te sustentar, Ele vai te preparar e Ele vai te usar. Mas você precisa saber qual é a sua missão nessa vida. Se não souber, você não vai conseguir viver bem consigo mesmo. Se você não viver bem consigo mesmo, obviamente você não vai gerar uma esperança no relacionamento com as pessoas. Portanto, um relacionamento que gera esperança, eu preciso praticar a humildade, dentro da prática da humildade, gerar perdão. Eu preciso cultivar uma autoestima, e terceiro e último, eu preciso aceitar as pessoas como elas são. Eu sou a mesma pessoa de 30 anos atrás. Quem me conhece, pastor Carlos me conhece há pelo menos 15 anos. Eu não mudei muito, né, pastor? Ele me conhece. Simone me conhece há 27 anos. Eu posso ter melhorado, entende? Posso ter aperfeiçoado, posso ter corrigido alguns erros, alguns defeitos, mas a minha essência é a mesma. Eu vou continuar sendo meio tosco, eu jamais vou ser um cara gentil, docinho, sabe? Não sou eu, será outra pessoa.
nós temos que aceitar. Simone casou com esse negócio aqui, vai ter que morrer com esse negócio. A gente vai aumentando o nosso conhecimento, a gente vai melhorando o comportamento, vai corrigindo algumas coisas, né? Mas a essência, você é você. Aquela pessoa que você convive é ela. Nós precisamos aceitar as pessoas. Não é aceitar os seus pecados, você entende? Mas aceitar as pessoas como elas são. Caio, meu amigão, sempre será o Caio. É o Caio, não tem como mudar. Daqui a 10 anos o Caio continuar sendo Caio. E você continuar sendo você mesmo. Diz assim o texto de Romanos 15, versículo 1, 2. Nós que somos fortes, aí são os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, os santificados, não é qualquer um. Nós que somos fortes, devemos o que, irmão? Suportar as fraquezas dos fracos. Em vez de agradar a nós mesmos. Isso é fácil, irmão? Sim ou não? É impossível. Só o Espírito Santo em você. Só o Espírito Santo em mim e na igreja. Cada um de nós deve agradar o quê? O seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Portanto, eu preciso olhar para aqueles que eu estou me relacionando, compreender as suas fraquezas, ajudá-los a se fortalecer, ajudá-los a compreender se estão em pecado, se estão em pecados. Aqueles que eu não consigo dialogar, mas que eu amo, talvez você tenha alguém na sua família que você ama, está afundado no pecado e você não consegue discipular, você não consegue caminhar junto, você não consegue pregar o evangelho, mas você consegue interceder. É a forma de você, no seu relacionamento, gerar esperança àquele que está desesperançoso. Romanos 15, 7 diz, portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glórias a Deus. Aceitar a pessoa não significa concordar com tudo que ela faz. Aceitar a pessoa não significa, repito, concordar com os seus pecados. Aceitar a pessoa, irmãos, não significa que eu vou caminhar muitas vezes todos os dias com ela, porque às vezes não dá, mas eu aceito esta pessoa no meu coração e eu vivo influenciando ela, não de perto, às vezes não dá, mas através da intervenção espiritual. O triste, eu vi um vídeo esta semana, sexta ou sábado, não me lembro, sobre a fé de um determinado povo, que não é a fé em Cristo Jesus, e eles acreditam e aquelas divindades se manifestam, fazendo palhas, andarem para lá e para cá. E às vezes nós, cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não acreditamos que daqui onde nós estamos, principalmente quando nós estamos nos tratando de relacionamento próximo, porque nós aqui no culto, nós intervimos espiritualmente sobre muitas vidas, mas quando estas vidas estão próximo de nós, familiares, parentes, do nosso núcleo, nós temos uma maior dificuldade para permanecer santificados e clamando por eles, intervindo por eles, porque está envolvendo emoção, seja um marido, seja uma esposa, seja um filho, seja um irmão, seja um sobrinho, um parente próximo, existe emoção ali. Mas nós precisamos crer que eu, em nome de Jesus, consigo influenciar a vida de um parente, de um tio, de um sobrinho, de um irmão, de um pai, da mãe, de um vizinho, de um colega de trabalho, através da oração, em nome de Jesus, nós conseguimos influenciar estas pessoas. É um relacionamento não de perto, mas um relacionamento distante, fisicamente, mas a sua intervenção alcança esse coração de pedra. E pela intervenção, esse coração de pedra pode sim, em nome de Jesus, ser transformado num coração de carne sensível à voz de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós iniciamos uma campanha e devido às montanhas de dificuldade, nós acabamos interrompendo essas orações de fé e de poder. Jesus aceitou as pessoas que a sociedade rejeitava. Jesus aceitou os leprosos. Jesus aceitou os doentes. Jesus aceitou os gentios. Conviveu com elas, transformou suas vidas e restaurou sua dignidade.
Eu preciso entender que a minha vida tem que restaurar vidas. A sua vida como igreja tem que restaurar vidas. Levar dignidades em Cristo Jesus às pessoas que são indignas. Estão até arrumadas, estão até perfumadas, mas condenadas ao inferno. A minha vida e a sua vida, a vida da igreja precisa se relacionar e gerar esperança. Esperança em Cristo Jesus, a comunidade ao qual nós pertencemos. Esse é o Evangelho que habita em você. O Evangelho de Jesus de relacionamento transformador. E eu amo muito esse cartãozinho dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Irmãos, isso é didático, mas é extremamente eficaz, porque ele nos lembra de orar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano, talvez 34 anos, como a nossa amada Célia Cortopassi orou pelo Zé Cortopassi, que está conosco ali todos os domingos pela manhã, nos recebendo depois que aceitou Cristo Jesus. Jesus, irmãos, nunca aceitou pecados. Jesus, quando tem um encontro com a mulher adúltera, ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele se relacionou com alguém que socialmente não era para se relacionar. Mas ele diz: olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Nós jamais poderemos aceitar o pecado daquelas pessoas que nós estamos nos relacionando. Mas nós não podemos jogar as pessoas que estão em pecado fora das nossas vidas, principalmente das nossas orações. Nós precisamos intervir por elas, assim como Jesus influenciou. Preciso viver, irmãos, meus relacionamentos, aceitando, amando, cuidando, intercedendo, levando essas pessoas até Jesus, levando esperança a essas pessoas, a esperança viva que é Jesus Cristo. Portanto, irmãos, um relacionamento tem que gerar uma esperança no coração daquele que você se relaciona. Um relacionamento é de mão dupla, sim, mas eu não posso estar preocupado em me relacionar com você e receber de você. Eu, como servo do Senhor, semelhante a Jesus, tenho que buscar me relacionar com você e com os outros ao longo da minha história e da minha vida, levando a eles esperança, tendo retorno ou não. E se não tiver retorno, eu vou ter que aplicar a humildade, perdoando mais uma vez e continuar intervindo, me relacionando distante talvez, para que Cristo Jesus entre no coração destes que você está se relacionando, que ainda não tem Cristo, condenados ao inferno, mas que precisam do mesmo Jesus que você recebeu. O cristianismo, ele é o cálice que transborda. Você é esse cálice. Portanto, pratique, exercite a humildade em Cristo Jesus, buscando ser semelhante a Ele, liberando o perdão. Cultive a sua autoestima, cuide da sua vida, da sua saúde mental, da sua saúde física, porque você não é seu, você não se pertence, você é o templo do Espírito Santo e Ele exige que eu e você cuidemos de nós. E se sua mente está perturbada, você precisa se debruçar mais e mais e mais nas Escrituras Sagradas, menos e menos nos aplicativos, menos e menos nos programas de televisão e tantas outras coisas que têm perturbado a sua mente. Antes de dormir, leia a palavra de Deus. Antes de dormir, faça orações. Meia hora, 40 minutos antes. Não veja mais nada para que tu tenha uma noite de paz. Interceda, intervenha sobre a vida daqueles que você se relacione. Seja grato ao Senhor. Romanos 15, versículos 5 e 6 diz que o Deus paciente, que o Deus encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos, em uma só voz, glorifiquem o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu preciso pedir, irmãos? Eu preciso pedir a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amanhã começa tudo de novo, irmãos. Amanhã nós seremos bombardeados com as informações do dia a dia. Final de mês, boleto já vai chegar, talvez já chegou a conta de água e luz na sua casa, e tantas outras contas vão chegar, e as demandas da família, as demandas do dia a dia. Se nós não, irmãos, não pedirmos o Espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para habitar em nosso coração e nossa mente, nós teremos mais uma semana sendo atropelados pelas demandas das coisas temporais. E vamos deixar de exercer o ministério de relacionamento que gera esperança.
Vamos deixar dessa semana ser atropelados se não estivermos no Espírito a partir de hoje. Nós vamos deixar que as demandas nos tirem do foco da missão. A nossa missão é gerar no coração de todos que nós nos relacionamos uma esperança viva. E essa esperança viva é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, Deus permitiu, estou concluindo, Deus permitiu, irmãos, essa pandemia para nos lembrar que a qualquer momento nossos amigos, parentes, irmãos, conhecidos, vizinhos que não têm Cristo podem morrer a qualquer momento, e que eu ou você não pregamos o Evangelho para essas pessoas, e elas serão condenadas ao inferno, mas eu de alguma forma serei cobrado, você de alguma forma será cobrado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por estar caminhando com pessoas, se relacionando com pessoas, rindo, trabalhando, ganhando dinheiro, comprando, vendendo e não pregando o Evangelho. Me lembro eu, pastor Carlos Elias, todos os dias, né, pastor? Sepultamentos, sepultamentos, sepultamentos. Irmãos, quantas pessoas nós sepultamos? Quantas pessoas você perdeu e nunca pregou o Evangelho? Talvez um sinal de Deus para você, e eu relembro esta noite. Talvez pessoas que vocês estão se relacionando esta semana podem partir sem que você tenha pregado o Evangelho, sem que você tenha relacionamento com eles, influenciando ou trazendo a esperança. Que vergonha eu vou sentir na presença de Deus. Não perca a oportunidade. Quero concluir dizendo, porque o texto de Jeremias 29:11 que nós utilizamos durante todo o mês, que fala sobre Deus e você, fala sobre Deus e a tua casa, fala sobre Deus e sua família, fala sobre Deus e tuas emoções, fala sobre Deus e os projetos que Ele tem para você. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Deus deseja te fazer prosperar, irmãos. Prosperar nele, através dele e por ele. Não de causar dano. Plano de dar a vocês uma esperança e um futuro. Eu quero concluir. Veio à minha mente algo de muitos anos atrás. Eu creio que já falei aqui, mas tem muitos anos. Eu tinha um amigo, muitos anos não o vejo. E ele era um crente, um bom crente. E foi criado com seu primo desde criança. Eram irmãos, primo-irmãos. E a família desse meu amigo crente era de outra religião. Era uma família meio de italianos, misturado, mas com aquele jeitão de italianos. Todo final de semana aquela família grande se reunia. Mesa posta, eu fui algumas vezes, muita comida, muita conversa, gente boa. Só não tinha Jesus. E os anos foram se passando, e eles foram crescendo juntos. Se amavam como irmãos. Faziam tudo juntos, estudavam na mesma escola, conviviam anos e anos. Um dia esse meu amigo já estava com seus 24 anos, 25 anos, já tinha alguns anos que eu tinha conhecido ele, eu conheci ele aos 20. E ele recebe uma ligação de alguém, uma notícia de alguém, não sei como chegou. Eu acho que tinha aquele tal de Page, lembra do Page? E aí ele liga, procura um telefone, e a notícia era: seu primo está gravemente internado no hospital, na antiga Juari. Ele corre para lá. Quando ele corre para lá, ele encontra seu irmão chorando, porque ele tinha um irmão dele, era o primo que estava. E o irmão dele fala: ele faleceu. O problema não foi perder o primo. O problema é que ele passou a vida inteira tomando café, almoçando, estudando junto, passeando, rindo em festas de família, a vida inteira, até seus 24 anos, e nunca pregou o Evangelho para esse primo. Nunca! Isso é triste demais, irmãos. Um relacionamento que não gerou esperança no primo que dizia que amava. Às vezes você diz que ama tanto alguém, mas não gera esperança. Esperança e futuro próspero em Cristo Jesus. Mude hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã é tarde demais para alguns. Gere esperança na vida dos outros. Tudo isso vai passar muito rápido.
nós envelheceremos muito rápido. As coisas vão passar muito rápido. E quando você olhar para trás e olhar e falar, o que eu produzi para o Senhor a minha vida inteira de crente? Quantas esperanças vivas eu produzi na vida das pessoas que conviveram comigo? Portanto, o tempo é hoje. O tempo é já. Que Cristo esta noite possa gerar uma esperança viva em seu coração. E trazer para você um sentimento que você já é próspero. E que Ele deseja que você use tudo que já recebeu dEle, a graça, a misericórdia, as bênçãos, para influenciar todos aqueles que estão ao seu redor, colegas de trabalho, funcionários, amigos, parentes. Não permita que mais alguém do seu ciclo de relacionamento parta para o inferno eterno, sem pregar Jesus, o único e suficiente Salvador. Tenha a esperança viva. Viva essa esperança viva e promova nos seus relacionamentos essa esperança viva que é Jesus, o nosso Salvador. Amém?